Pegue sua Bíblia comigo e abre em Mateus capítulo 4. Vamos ler os versos 1 a 11 do capítulo 4 de Mateus. Leiamos, pois, as Escrituras. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, o pináculo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Hoje eu quero falar sobre identidade e propósito. Você vai ler Mateus capítulo 4 e vai ver que as tentações visam distorcer a identidade e corromper o plano, o propósito das pessoas no mundo. E quando nós falamos do século 21, o rabino Jonathan Sacks, que foi o rabino mais importante da Europa por muito tempo, morreu alguns anos atrás, disse que para entender a nossa época, ou cada época, é necessário conhecer os ídolos do nosso tempo. Quem adoramos em cada época define o espírito do tempo, é o que o alemão chamava de Zeitgeist, o espírito intelectual, o espírito de uma época. A pergunta é: diante de que ídolos estamos nos rendendo nesse tempo? Na antiguidade, os povos primitivos adoravam os fenômenos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, a tempestade, os vulcões. Havia deuses da caça, da guerra, das florestas, dos mares, dos oceanos, das montanhas. Deuses da chuva, deuses das colheitas, deuses da fertilidade. Com o iluminismo, as pessoas passaram a reverenciar ideias, ideologias. E surgiu a religião do naturalismo científico, cuja origem de tudo era a matéria, um conceito pagão, acredite. E o seu livro sagrado é a Evolução das Espécies, de Charles Darwin, que é o profeta dessa religião. Acredite, o maluco lá da União Soviética, Joseph Stalin, estudava para ser padre da Igreja Ortodoxa até que leu a Evolução das Espécies. Então assassinou 20 milhões de pessoas. Nós temos hoje o culto da natureza. O ambientalismo é a ideologia da criação sacralizada sem referência a um Criador. E a seita tem o animalismo, o veganismo, o panteísmo. Na história, existem aqueles que reverenciam a pátria, o Estado comunista, a raça ariana, o Leviatã, o Estado. E nós, a quem adoramos? Diante de quem estamos nos prostrando? Que ídolos modernos estamos adorando? Hoje, existe um culto ao individualismo radical, absoluto, uma autonomia absoluta. É o Homo Deus do Harari. Hoje nós falamos de autoestima, de autorrealização, de autoajuda. E não há problema em se falar dessas coisas desde quando nós não tiremos do centro a pessoa que deve estar lá, que não sou eu. Porque tem muita gente que diz que está adorando a Deus, mas está por conta própria. E quando a nossa adoração está focada em nós, nós nos tornamos seres luciferianos, porque é isso que o diabo é, um adorador de si mesmo.
E talvez nós precisarmos hoje de um novo mandamento: não farás imagens de ti mesmo. 2 Timóteo capítulo 3 diz: sabe, porém, nos últimos dias virão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque os homens em primeiro lugar, quem puxa a fila, os homens em primeiro lugar serão amantes de si mesmos, egoístas. O Deus desse século se chama prazer, conforto, felicidade. E as pessoas fazem tudo para ser felizes, até mesmo fazendo outras pessoas infelizes. A hipocrisia do nosso tempo não tem fim. Mate o bebê e salve o filhote da tartaruga. Ame a humanidade enquanto não somos capazes de amar o vizinho, de servir os amigos. Nós chamamos hoje de amor sentimentalismo barato, e às vezes promiscuidade. Perversão sexual virou amor. Há hoje pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas o Deus delas, como diz Paulo, é o seu ventre. O eu pós-moderno, ensimesmado, autocentrado, tem que se libertar de si mesmo, porque satanismo não é adorar Lúcifer, Nosferatus, Asmodeus, Diana, e todas essas entidades macabras, satânicas. Satanismo é adorar a si mesmo, porque é isso que Lúcifer faz, ele se adora. Nessa jornada, nós criamos um novo ritual religioso, a selfie. Sim, faça uma fotografia de você mesmo, mas use com moderação. Temos também o culto ao corpo. Gostamos de mostrar nossa força. E o culto à intelectualidade. Tentamos parecer inteligentes, porque duvidamos. Todas as vezes que tentamos provar algo, é porque tem uma dúvida na base. Segundo os padrões, todos os padrões, a vida em nosso século se tornou melhor. Nós temos tecnologia, vivemos melhor do que um rei há 100 anos atrás. Mas há mais pessoas sem esperança, deprimidas e sozinhas. A Organização Mundial de Saúde nos diz que a depressão é a maior causa de incapacitação do mundo, principalmente em sociedades prósperas. Acredite, hoje nós temos um pico de mortes por suicídio em sociedades prósperas. Normalmente pobre não se mata. Por que razão? Nós temos uma epidemia de ingratidão. Não conseguimos reconhecer os bens que possuímos. E o que é contrário à gratidão é a insatisfação. Vivemos insatisfeitos. Nós deveríamos ter mais felicidade, mas não conseguimos ser felizes porque estamos viciados em dopamina. É aquele livro, Nação Dopamina. Nós queremos viver em êxtase. E quando não estamos assim, a vida fica pálida, fica cinza, fica preto e branco. Nós precisamos de muito prazer a fim de nos sentir ativados. E nesse estado de pico de dopamina é impossível viver. Então, por isso, tanta depressão e tristeza e tanto suicídio. Diz o salmista: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. A busca pela felicidade deixa muitas pessoas infelizes. Qualquer ídolo vai te deixar infeliz. A busca pela riqueza deixa as pessoas vazias de significado, como foi dito, com muito dinheiro e vazias de propósito. E por não ter nada que fazer com o dinheiro, constroem para si bezerros de ouro. Um dos pais da psicologia positiva, o nome dele é difícil, me perdoa, Mihaly
Csikszentmihalyi. É mais ou menos isso. Eu nunca consigo pronunciar esses nomes complicados. Como é que a mãe desse sujeito deu o nome dele? Ele é autor do livro Flow, que diz que a pobreza pode trazer infelicidade, mas aumento de riqueza não garante felicidade. Isso não é uma apologia à miséria, por favor. Mas essas palavras estão alinhadas com as palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, de Provérbios capítulo 30. Vamos ler? 2 coisas te pedi, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura estando farto eu não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Sim, senhoras e senhores, existe um vazio que corrói as pessoas. Há hoje uma dor, falta de sentido e de propósito para viver. As pessoas estão em busca de uma razão para viver. E somente, acredite, a adoração pode corrigir o seu foco. O profeta Isaías diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E o que é adoração? É cantar algumas canções? Não. Adoração é sair do centro da sua vida e colocar Deus no centro. O gesto de adorar a Deus não é viver pelos sentidos físicos, pelas suas paixões, porque você não encontra seu propósito nas paixões e no prazer, você encontra seu propósito na sua missão, no seu propósito, nas suas responsabilidades. Adoração é sair do centro, e o seu propósito tem a ver com o desenvolvimento da sua identidade, tornar-se quem você foi feito, a fim de cumprir o que lhe foi comandado. E você nunca vai se tornar, de fato, em quem você foi feito para ser, enquanto você viver no erro. O pecado não é uma palavra religiosa. O pecado é disfuncionalidade. É quando você pega qualquer objeto que foi feito para algo e usa com um outro propósito. Seja esse microfone, a chave desse carro, um telefone, uma caixa de som. Você não pode usar isso de maneira incorreta, assim como você foi criado de uma forma, para funcionar de um modo, e Deus lhe dá um manual de como você funciona, e quando você quebra os princípios desse manual, você passa a funcionar errado, dá pane, dá tilt, fica estranho, quebrado. Pessoas quebradas. Eu tenho encontrado tanta gente quebrada. O profeta Isaías diz: não há nada são, desde a cabeça à planta do pé, chagas não espremidas, cheias de secreção, mentes, corações, emoções adoecidos. Então, sobre isso, eu tenho 3 coisas para te dizer essa noite. Em primeiro lugar, para ver a si mesmo, ser capaz de enxergar o outro, você precisa primeiro conseguir enxergar a si mesmo. Então, vá em casa hoje e olhe-se no espelho. E faça a seguinte pergunta para você: gosto do que vejo? Não estou falando dessas rugas que apareceram, nada disso. Eu não estou falando do tempo que passou. Eu estou falando da pessoa que você está se tornando. Eu vi gente se tornar amarga de repente. Eu vi gente perdendo a doçura. Eu vi pessoas se tornando falsas, dissimuladas. Eu vi pessoas se distorcendo, ao mesmo tempo que eu vi pessoas crescendo, se santificando, se libertando do falso eu para abraçar sua verdadeira identidade. E acredite, nós não vemos os outros, nós enxergamos rótulos, estigmas, impressões que nos são passadas pelas outras pessoas. Nós vemos os outros com os olhos que os outros nos deram por vezes.
Às vezes você conhece alguém pelo olhar de alguém. E isso é um grande erro. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: não veja ninguém com o olhar dos outros. Nós vemos os outros com o viés da nossa dor, da decepção, do medo. Não vemos os outros, vemos uma caricatura dessas pessoas. Apenas quando nós nos vermos, poderemos ser capazes de enxergar os outros. Eu conheço tanta gente, o profeta Isaías é um desses, que fica lá: ai de vocês, ai, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, no capítulo 6 ele diz: ai de mim. Ele começou a se ver. Jesus falou sobre tirar a trave do teu olho, para depois remover o argueiro do olho do irmão. É incrível como as pessoas conseguem enxergar os erros na vida dos outros, quando estão cheias de muitas complicações pessoais. Ver-se confere a você existência. É a crise do René Descartes. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ou penso, portanto sou. Nós vemos os outros quando enxergamos a nós mesmos, e é impossível ver o outro pela internet. Você faz uma leitura de quem as pessoas são pelo Instagram. Você fica lá achando que as pessoas são felizes só porque colocaram um sorriso no rosto, tiraram uma foto, uma selfie. Você pode estar invejando o que não está vendo de verdade, de fato. Sherry Turtle, do MIT, escreve seu livro sobre o fenômeno das redes sociais, com o nome Alone Together, ou seja, sozinhos juntos. A tecnologia que nos prometeu nos unir, nos fez nos afastar ainda mais uns dos outros. Nós fugimos dos relacionamentos reais, cultivamos relacionamentos virtuais. Eu gosto da Susan David, no seu livro chamado Agilidade Emocional. Ela nasceu na África do Sul, onde na língua Zulu eles têm uma saudação local, Savabona. É o que eu escrevo às vezes, muitos livros que eu dedico para as pessoas, e toda hora recebo uma mensagem: o que quer dizer isso? Eu falo: coloca no Google. É tão fácil ir lá escrever no Google, a não ser que alguém fale assim: mas isso aqui que você escreveu é um hieróglifo, não dá nem para entender, é letra de médico. Aí sim, tudo bem, eu explico. Savabona, no seu sentido mais profundo, quer dizer: eu te vejo e ao te ver te dou existência. Que incrível isso, né? Essa é a essência do ministério profético em ação. O meu olhar dá existência às pessoas, não que elas existam, mas que a partir do meu olhar elas vão se ver de maneira diferente. É isso que um pai e uma mãe deveria fazer com seus filhos. É isso que você fez para conquistar aquela garota e levá-la para casa, se casar com ela. Não foi? Eu acho. Isso é muito importante quando existe tanta gente invisível. Tem gente que penetra na própria festa de aniversário. Tem gente que se sente antiquado, inadequado, inapropriado. Quais são as implicações de sermos vistos e quais as implicações de nós não nos sentirmos ser vistos? Veja as crianças. Todas elas nascem com uma enorme fome de amor. Nós fomos criados para ser amor. A maior necessidade de um ser humano é ser amado. E nós temos esse desejo de ser vistos, acolhidos. E os pais receberam de Deus um dom de amar com amor incondicional seus filhos, dando a eles a certeza de que eles não precisam ser perfeitos para serem aceitos. Quando uma criança cresce sabendo que por motivo nenhum seu lugar será perdido no coração dos seus pais, ela se sentirá bem à vontade para desenvolver sua identidade.
Sim, é no colo que se aprende a existir sem medo. A criança descobre no olhar dos seus pais o amor ou a rejeição. O globo ocular dos progenitores reflete como um espelho uma imagem que pode ser decifrada por aquela pequenina alma. O amor parental é a recepção de boas-vindas de uma criança ao mundo. Agora, se pelo contrário existe indiferença, o indivíduo viverá em uma busca por reconhecimento a fim de provar que tem valor. Eu vejo tantos rapazes tentando provar que tem valor, tentando namorar garotas colecionando troféus. É alguém sem amor. Moça, case-se com um rapaz que se ame. Porque se ele se amar, ele vai conseguir amar você com o mesmo amor que ele se ama. E amor próprio não é narcisismo, por favor. Narcisismo é falta de amor. A carência de alguém que não foi celebrado em casa aparece quando o sujeito se publiciza, tenta parecer, mostra a cara, tenta parecer importante. Porque quando o comitê de recepção de boas-vindas da vida nos ignora, quando nós nascemos em famílias disfuncionais e quebradas, quando o instinto materno foi vencido pelo o ódio ou a indiferença, ou pela própria rejeição que a pessoa assim se sente, quando esse comitê de boas-vindas nos despreza, nos machuca, nós somos condenados a lutar contra a inexistência, a invisibilidade. Quando o ambiente é inóspito, frio, ausente de afeto, nasce um vazio que acompanha a formação da identidade da pessoa, ou a deformação. O psicanalista inglês Donald Woods Winnicott afirma que o olhar dos outros nos constrói. E quando esse olhar falha cedo demais, nós criamos defesas frágeis ou coraças rígidas. Mas no fundo, nós seguimos bem vulneráveis. Winnicott assevera que um bebê sozinho não existe. Ele se desenvolve dentro de uma relação sustentadora. Se o ambiente falha, a criança cria um falso self para se adaptar à falta de amor, para garantir um mínimo de afeto, de aceitação. Há muita gente mendigando amor. Então cresce, precisando provar o seu valor e o seu merecimento. Tem gente que está nesse modo tentar parecer importante. Olha para o seu irmão e fala: salva bona. Você conhece alguém que em sua presença você sempre é visível? Isso deveria ser um lar, uma casa, uma família. Quando o filho ou a filha passa, você já olha, você elogia. E quando você cresce nesse ambiente, o cafajeste vai elogiar, e a pessoa vai dizer: esse elogio não é tão puro assim, ele tem intenções escusas. Eu conheço amor verdadeiro, e não vou trocá-lo por alguns pães vencidos. A verdade é que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce.
Eu me recuso a dar existência àqueles que eu me recuso a enxergar. Susan Davis diz que o contrário de agilidade emocional é rigidez emocional. Segundo ela, a beleza da vida é inseparável da sua fragilidade. Parece que o mundo é feito de vidro. Ele é lindo, mas frágil. Nós somos jovens, mas diz a Bíblia que a primavera e a juventude da vida são vaidade. Quando nós tentamos parecer sensuais, somos notados como oferecidos e, portanto, desvalorizados pela grande oferta. Enfrentar sua fragilidade torna você a pessoa mais forte. Susan, ou Suzy, como a chamam, diz que a agilidade emocional é o exercício da coragem de agir mesmo com medo. Agir mesmo com medo. Com coragem, porque coragem é o medo em movimento. Alô? Em um mundo frágil e belo, nós devemos extrair do simples significado. Nós queremos dopamina, êxtase, mas é o simples que nos dá significado. É a brisa que sopra nos nossos cabelos esvoaçantes. Nós plantamos jardins para que outros observem. A vida dar sentido à vida é valorizar o momento. Savabona, eu estava em Buenos Aires, disse às meninas, e tinha uma mulher na fila, logo atrás da gente, lutando contra a depressão. E chegou um 71 lá, você sabe o que é um estelionatário? Com uma história mais cheia de pirotecnias, que tinha a esposa, estava no Brasil grávida, levou um chute não sei de quem, e que ele precisava do dinheiro para pagar a passagem. Olha, inventou uma história tão incrível de acreditar, dava para fazer o roteiro de um filme. E a moça foi lá, pegou ele pela mão, foi no guichê, comprou a passagem para ele, pagou uma grana, voltou com o rosto iluminado, brilhante. E eu pensei, moça, você acabou de ser enganada. E aí ela disse para a gente, eu estava em depressão, mas agora eu me sinto tão feliz e realizada. E eu calado estava, calado fiquei. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem significado quando nós damos significado à vida de outras pessoas. Nós somos feitos para os outros. Martin Seligman, que foi o pai da psicologia positiva, junto com esse outro que eu vou citar agora também, diz que o sentido da vida advém de pertencer e servir a algo além de nós próprios. O Mihaly Csikszentmihalyi diz que flow é o estado quando você se esquece de você e se envolve em algo maior do que você mesmo, algo maior do que você mesmo. É o contrário de ser diabo. O diabo é autocentrado, ensimesmado. E ser um cristão é sair do trono, servir as pessoas. Uma pesquisa com diversos CEOs trouxe a seguinte resposta para a pergunta: o que é sucesso? Sucesso é algo que você faz, que ajuda as outras pessoas e deixa você feliz enquanto trabalha nisso. Vou repetir. Sucesso é algo que você faz, que ajuda as outras pessoas e deixa você feliz enquanto trabalha nisso. Ser importante na vida dos outros é uma das melhores definições de sucesso. Então, quem sabe é a sua hora de trocar a selfie pelo other, o outro. Trocar a autoajuda pela ajuda ao outro. A autoestima pela estima ao semelhante.
Sababona. Ele me vê e ao me ver, me dá existência. Na sua presença eu me sinto visível, porque os olhos do Senhor estão por toda parte, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, porque confiam em ti. Na década de 80, a Amy Grant fez uma canção, Os Olhos do Pai. Quando você conseguir se enxergar pelos olhos de Deus, sua vida está resolvida. Alguém me perguntou esses dias, eu não me sinto apropriada, eu não me sinto merecedora, o que eu faço? E eu respondi dizendo, o fato de você ser merecedora não é porque você tem habilidades, ou porque você é bonita, ou se acha bonita, ou porque você de fato tem alguma prerrogativa. O fato de você ser merecedora é porque você nasceu em uma família e você é filha. E como filha, você é amada sem condições. E por pertencer a essa família, você tem direitos, privilégios e herança. É isso que te faz merecedora, e não porque você fez alguma coisa fantástica para parecer aprovada. Não. A sua maior identidade, é nisso que o diabo põe uma interrogação. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele colocou uma dúvida na base, e Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, eu não estou aqui para provar quem eu sou. A grande tentação é provar o que você já é. É quando a sua mulher grita e fala, você não é homem não. Aí você tenta provar que é homem. Aí vai dar uma confusão. O diabo vai tentar questionar a sua identidade das mais variadas formas. E você não pode cair nesse laço. Primeira coisa, você só pode enxergar os outros quando você enxergar a si mesmo. Então olha para o seu irmão com um sorriso e fala, vê se te enxerga. Segundo, quem não sabe quem é, precisa ficar provando. Então não esqueça quem você é. É isso que toda mãe fala para o filho quando sai para a escola. Filho, não esqueça quem você é. Todo o nosso problema é quando nós esquecemos quem somos. O primeiro grande ataque da identidade é a rejeição. Nós temos uma dúvida na base da nossa identidade. Será que eu sou digno de ser escolhido? Uma infância marcada pela orfandade traz um ruído do tipo, eu não sou importante. E para quem está acostumado com o desprezo, com o abandono, com a ruptura de relacionamentos, fica fácil quebrar amizades, romper casamentos, desfazer relacionamentos. Eu conheço gente que não tem a força para olhar nos olhos, falar a verdade em amor, restaurar relacionamentos. A ruptura sempre é uma opção que está na mesa de uma maneira muito fácil. Porque quando o pai virou as costas e foi embora, quando a mãe te desprezou, você já teve uma ruptura na sua identidade basal. Então agora, qualquer nova ruptura para você, não tem grande dificuldade. O afastamento se torna um expediente natural, normal. Porque a grande primeira ruptura foi um abandono, a rejeição. A alma órfã vive o jogo de buscar aprovação, ao mesmo tempo que tem uma grande facilidade para decepção e ruptura. Já viu alguém que assim se apaixona rápido demais e se decepciona mais rápido do que se apaixonou? Ela chega insegura com todas as forças, de repente ela idealiza uma coisa tão perfeita que não consegue se cumprir naquele happy end de Hollywood.
Tem algo pior do que o happy end. É o final infeliz, quando os fracos não têm vez, né? Que o bandido vence no final. E isso muda quando você descobre o seu valor, que não está em ser escolhido, mas em escolher, exigindo respeito e dignidade das outras pessoas. Eu não fui escolhido, eu tenho o propósito de escolher. Eu tenho o direito de escolher. É eu quem escolho. Sou eu quem escolho. O primeiro grande ataque contra a identidade, então, é essa rejeição. E essa infância marcada pela orfandade. Então, diga para a pessoa do seu lado, com um sorriso, não esqueça quem você é. Ei, você que vive nesses inferninhos, você esqueceu quem você é. Você que está traindo seu cônjuge, você esqueceu quem você é. Você que vive em bebedices, e enche a cara, e entorna o último copo, você esqueceu quem você é. José não esqueceu quem ele era quando foi posto na cisterna, no mercado de escravos, na casa de Potifar, ou na cadeia e no palácio. Daniel, Misael, Ananias, Azarias eram então na Babilônia chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Veja que Nabucodonosor deu um nome para eles, para mudar a identidade de quem eles eram, mas eles não se esqueceram de quem eles eram. Nas mesas da Babilônia, Daniel comia como um judeu. Na Universidade dos Caldeus, ele continuou sendo Daniel, com nome diferente, vestes diferentes, ele andava em um fuso horário diferente. Às 3 da tarde, na hora da oblação, no fuso horário de Jerusalém, ele estava prostrado, virado para o templo, diz a Bíblia. Ei, não esqueça quem você é, porque Moisés se esqueceu quem ele era. Ele não era egípcio, ele não era midianita, e nem um judeu escravo. Ele era o homem tirado das águas. Ele foi salvo para um propósito, assim como foi John Wesley, tirado do fogo, salvo para um plano. Deus salvou a sua vida para um propósito. Moisés foi educado no Egito, nas línguas dos egípcios, nos hieróglifos, na sua filosofia, no palácio do Egito, e isso tudo fez esquecer quem ele era. Ele pensou que era um criminoso, um fora da lei quando fugiu de Faraó, enquanto era um rei, um príncipe e um libertador. E foram 40 anos no deserto, vagando como midianita, nas terras de Midian, medíocre, trabalhando como pastor, tentando se adaptar a todos, fora do seu chamado, rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelo Egito, chamado por Deus. Ele mudou o cabelo, as roupas, seu jeito de andar, de falar, mas ele não era um deles. E foi preciso uma sarça, uma voz da eternidade, para acordar aquilo que estava dentro dele. Por favor, quando você ouvir o chamado de Deus, atenda. A vida é uma chamada, e Deus nos chama, e muitos são chamados e poucos os escolhidos, diz a Bíblia. Moisés se esqueceu das circunstâncias do seu nascimento, como pelo mistério da divina providência, aquela arca chegou até a casa da filha de Faraó, e Zoquebede seguiu a arca, e encontrou o seu filho nos braços de uma outra mãe, e foi paga para amamentar seu próprio filho. Você está aqui hoje, talvez você sofreu tentativas de aborto antes de nascer, ou quantas vezes o diabo tentou te matar. Não esqueça quem você é. Você foi salvo por um propósito, você está aqui por um propósito. A propósito, você sobreviveu a todas as batalhas que você enfrentou. Você pode estar até meio quebrado aí, mas parabéns, você está no caminho.
Empurra o irmão do seu lado e fala para ele: não esqueça quem você é. Rapaz, quando você ficar olhando aquela pornografia lá naquela internet, você está se esquecendo quem você é, você está pervertendo sua identidade. Não esqueça quem você é. Aquela sirigata está te olhando daquele jeito para esquecer você se esquecer quem você é. Você nasceu na lista dos procurados do inferno. Tem uma foto sua assim, procura-se um prêmio pela sua cabeça. Você é valioso e Deus pagou o preço mais caro por você. Ele deu a sua própria vida, o seu sangue por você. Então não esqueça disso. Os demônios sabem quem você é. O inferno procura te destruir porque eles sabem quem você é. Entenda, Deus nos preparou para a grandeza, mas a escuridão e os problemas nos fizeram esquecer quem nós somos. Dr. Miles, nosso mentor, dizia: Jesus veio ao mundo para nos lembrar quem nós somos. Deus teve que lembrar Gideão quem ele era. Ele estava malhando o trigo com medo dos midianitas, e o anjo do Senhor aparece: Gideão, poderoso guerreiro, você se esqueceu disso, mas é isso que você é. Ele disse a Abraão: ei, você é velho e parece que é estéril, mas você é um pai de muitas nações. E a Davi: você é esquecido do seu pai se esqueceu de você, mas você é um matador de gigantes. Quando Davi encontrou-se com Golias, todo mundo sabia que Davi sabia quem ele era. Ele sabia quem era, sabia quem Golias era e sabia o que podia fazer naquela hora. E foi isso que ele fez. Você é um incircunciso, você não tem aliança com Deus, e hoje mesmo eu vou pegar sua cabeça e vou dar para as aves dos céus. Quando Golias olhou e falou assim: eu não sou cachorro não. Da sua época essa música, né? Ei, Paulo, não esqueça quem você é. Ei, Maria, não esqueça quem você é. Ei, João, não esqueça quem você é. Ei, Gustavo, não esqueça quem você é. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. A ideologia de gênero hoje quer roubar a sua identidade, a forma como você foi feito. Mas Deus definiu a sua identidade antes de você nascer. O Salmo 139 diz que você foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso. Jó disse: as tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ele disse quem você seria antes de você vir ao mundo. Ele disse para o profeta Jeremias: ei, Jeremias, apesar de ser uma criança, você é um profeta para as nações. Diz a Bíblia: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano com você, um propósito para a sua vida. Não se esqueça quem você é. Uma verdadeira cultura profética não estigmatiza as pessoas, não fica sentenciando as pessoas. Uma verdadeira cultura profética chama as pessoas de volta à sua identidade. Uma cultura profética verdadeira lembra as pessoas quem elas são. Ser uma igreja profética é despertar no outro o seu tesouro, como diz Paulo, que pela profecia os segredos ou os tesouros do coração se revelam. Profetizar o óbvio, estigmatizar os outros pelos seus defeitos, não é ministério profético. Profetizar é pintar novos mundos onde nós podemos viver. Profetizar é criar realidades, pavimentar caminhos, provocar o futuro e chamá-lo à existência. Você não vai para a escola para descobrir quem você é. Você não precisa de colegas de classe ou de pessoas para dizer quem você é. Você não precisa de um carro ou conversível ou de um status para definir quem você é. Você não precisa usar drogas para saber quem você é.
Há muitas pessoas que vão para a universidade e se esquecem quem elas são. Há muitas pessoas que precisam de uma grife para definir quem elas são. Há muitas coisas na vida querendo contradizer quem Deus disse que você é. Mas apesar das evidências, você é um abençoado. Contra todas as circunstâncias e situações e problemas, não esqueça quem você é. Sua identidade não está no contexto. Não importa o que o doutor disse, não importa o que o diagnóstico disse, não importa o que escreveram a seu respeito, não importa o que o contador, o seu gerente do banco disse sobre você. Adão se esqueceu de quem era quando se escondeu de um Deus de quem não se dá para esconder. Ele pecou e foi para trás das árvores, como se pudesse se esconder do onipresente Deus. João Batista esqueceu o que havia declarado: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele estava na cela fria, na solidão e na tristeza. Aquilo lhe fez esquecer das condições do seu nascimento, o encontro com a mãe do seu Senhor, aquele homem entrando no Rio Jordão com uma pomba sobre a sua cabeça, o Messias, o leão de Judá, o Salvador do mundo. Ninguém usou mais a expressão eu sou na história do que Jesus. E ele disse: eu não preciso da validação de vocês para ser quem eu sou. Eu vim do céu. Eu sou. Ei, não esqueça quem você é. E por último, vocês estão com vontade de dormir hoje. Esse foi assim, que pena. Por último, para ativar a sua identidade, para ativar o seu propósito, reconte a sua história. Tem muitas pessoas que não sabem se apresentar. Elas não sabem dizer quem são. Elas não sabem nem se comportar. E muitas pessoas estão criando histórias para si mesmas. Elas inventam tantas histórias na sua cabeça. Há um provérbio romano que diz: um covarde morre 1000 tipos de morte. Ele inventa 1000 tipos de coisas que possam acontecer. E nós colocamos a culpa nos outros. Achamos que alguém é responsável por aquilo que deu errado. Mas ouça, culpar os outros não te faz inocente. Que histórias você inventou para si mesmo? Tem pessoas que me procuram e dizem: bispo, eu sei que o senhor pensa isso sobre mim. E aí eu interrompo rápido e digo: eu nunca pensei isso de você. É a sua imaginação, é a sua carência. Nossos valores estão contidos nas histórias que nós contamos. Na maledicência do crítico está contida a insegurança, porque tem pessoas que falam mal dos outros para se sentir melhores sobre si mesmas. Alô? Eu não sou como aquele publicano ali. Tem pregadores que só polemizam para se elogiar. É o historiador Will Durant. Criticar é uma maneira desonesta de se elogiar. A doutora Brené Brown, autora número 1, best-seller do New York Times, declara que o nosso cérebro é neurobiologicamente conectado. No momento em que uma fala desagradável surge, um olhar crítico, um desapontamento, um coração partido, nosso cérebro é conectado para criar uma história sobre o que está acontecendo. Então você faz uma leitura a partir do que existe dentro de você. Nosso cérebro reconhece um padrão na narrativa da história com começo, meio e fim. E assim você inventa uma história ruim. E seu cérebro acredita nela. E ele reage quimicamente liberando dopamina ou químicas envenenadoras no seu corpo. Você cria uma história. E o diabo é parceiro para criar essas histórias. Daqui a pouco você está se envenenando, se intoxicando. Tem gente adoecida por conta dos fantasmas, das assombrações, dos monstros submersos que existem na alma dela. O Saul, ele se matou,
Ele criou um golpe de Estado que não existia. Ele atacou o seu homem mais leal, mais fiel. A Septuaginta dizia que ele era hipocondríaco, que não tem nada a ver com o significado do que nós temos hoje, mania de doença. Não, ele era o sujeito que via conspiração em tudo, armação. A vida era uma conspiração contra ele. Você conhece gente assim? As pessoas estão conversando ali, elas olham de lado e falam, estão falando mal de mim. Jó disse, o que eu temia me sobreveio. E ele contou uma história para si mesmo e acreditou naquilo. Nós costumamos conspirar com nossos medos para fazê-los se tornar realidade. Jó tinha medo que seus filhos fossem afetados e assim oferecia sacrifícios contínuos por eles. Saul contou uma história para si e tentou matar Davi. A vida nos dá histórias e nós as preenchemos com os nossos valores, com os nossos ideais. Nós inventamos histórias todo o tempo. Nós somos muito criativos. Somos criativos demais para não inventar histórias. E nós remoemos essas histórias por meses e anos. E nós editamos no nosso cérebro a nossa versão dos fatos. E às vezes nós sonhamos com aquilo. É preciso dar uma interpretação a esses fatos, porque senão eles vão te incomodar enquanto você está dormindo. É importante reeditar suas lembranças, pois elas aparecem na sua mente justamente quando você está desarmado e em descanso. Quando você não tem uma história finalizada sobre um assunto, seu cérebro vai buscar um fim para aquela história. Então, muitas opções vão aparecer e você vai ficar sonhando com aquilo até que aquela história se termine. Então, literalmente, tem muita gente sonhando, dormindo com o inimigo. Nós temos que lidar com o desconforto, fechar as arestas da alma, ter conversas de alto nível, subir o padrão das nossas programações mentais. Ei, que histórias você está contando para si mesmo? Conte-me a sua história. Você pode justificar a sua condição pelas histórias que você resolveu contar para si mesmo. Eu não posso fazer isso por conta da minha história, do meu passado. Aquele homem deitado no tanque de Siloé, por 38 anos, encontrou Jesus e Jesus lhe disse, ei moço, você quer ser curado? E ele disse, todas as vezes que eu tento, não existe ninguém para me ajudar. Não, eu te perguntei se você quer ser curado. Eu não quero saber se tem alguém para te ajudar ou não. Ele poderia ter rolado no tanque, ele dizia, quando as águas se mexem, os anjos vêm, não tem ninguém para me ajudar. Ele poderia rolar para o tanque. Não foi a deficiência que o parou, foi a história que ele contou para si mesmo. Tem gente ainda dizendo, não tem ninguém para me ajudar. Você não precisa de ninguém para te ajudar. Deus vai te ajudar. E quando Deus te ajudar, Ele vai mandar as pessoas certas para te ajudar. Porque a sua história pode estar parando você. Você tem que consertar a sua história. Você está contando uma mentira para você mesmo. Uma mentira sobre você para você mesmo. Uma mentira dos outros para você mesmo. Uma mentira do Brasil para você mesmo. A mulher com a doença do fluxo de sangue dizia, se eu somente tocar na orla do seu manto, serei curada. As pessoas disseram que não havia mais jeito para ela. Os médicos disseram, não tem jeito. Não tinha mais hospital, não tinha mais remédio. Ela gastou todo o dinheiro que tinha, não tinha mais dinheiro. Os amigos também foram embora. Mas ela contou uma história para si mesma e acreditou nela. Se eu apenas tocar na orla do seu manto, se eu apenas... O texto fala que ela estava repetindo isso para si. Ela estava falando isso para si. Se eu apenas tocar na orla do seu manto. Você pode estar sangrando, você pode estar fraco, com todas as possibilidades contra você. Você pode estar sem dinheiro, sem remédio, mas hoje existe uma nova história. Troque a sua história, conte uma nova história. A história dela era, você está morrendo, não há esperança. A sua nova história é, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar na orla do seu manto. Qual a história que você está contando que você precisa mudar para uma nova história? Em Gênesis 18, diz a Bíblia, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher Abraão, está onde? E ele respondeu, está aí na tenda.
Disse um deles: certamente voltarei a ti. O anjo falando: daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado a menstruação, o costume das mulheres. Ela já estava na menopausa, tinha muito tempo. Diz o verso 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Sara, você riu, disse que não riu, você está mentindo, mas a promessa continua na sua vida. Aí nós lemos o Novo Testamento. É a nova versão da história. É uma versão sem os equívocos. Vamos ler no Novo Testamento a história do que aconteceu, que acabamos de ler no Antigo. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O quê? Vamos lá. Sara riu consigo. Sara teve medo, por isso mentiu. Riu e mentiu. E Hebreus capítulo 11 vai reescrever a história de Sara após o arrependimento e o cumprimento da promessa. Ei, olha para mim. Deus recontou a história. E no que Deus contou, Deus não lembrou da mentira, do riso, da negação. Eu acho que isso é uma grande mensagem. A lembrança de Deus sobre a vida de Sara é a do arrependimento. Ele não tem nada a dizer ou escrever sobre Sara que fale sobre suas mentiras e as suas dúvidas, a sua incredulidade. Deus não diz nada sobre Sara de um tempo em que ela ainda era escorregadia com a verdade, cheia de dúvidas quanto às promessas. O importante foi quem Sara se tornou depois, a página nova que ela entrou. Que história você tem antes de se converter? Você foi muitas vezes infantil, despreparado, mentiu, duvidou, mas Deus tem outra história para contar sobre você. Deus está reescrevendo todas as nossas histórias, porque para Deus você é incrível. Eu tenho foto das minhas meninas lambuzadas e sujas, que se tornaram histórias engraçadas. Mesmo essas histórias delas são engraçadas. E a propósito, ninguém em sã consciência, ninguém normal, coleciona um álbum de fotos ruins. Os álbuns da sua história têm as melhores fotos, e aquelas fotos ruins, o que você faz com ela? Coloca no Instagram, para todo mundo ver. Eu vim aqui desafiar você a eliminar essas fotos ruins da sua vida. E eu vou terminar. Capture seus melhores momentos, reedite suas memórias, faça um replay seletivo das suas lembranças, lide com seus fracassos, faça com que suas histórias de luta lhe deem poder para escrever
um novo final ousado. Reinterprete a sua dor, dê um novo significado à sua história. E se você for ousado, você vai fracassar de novo algumas vezes, mas não há nada mais terrível para os seus críticos, os cínicos, intimidadores, do que as pessoas que estão dispostas a falhar, conhecer a decepção e depois se reerguer quantas vezes forem necessárias para seguir arriscando outra vez. Responda a seguinte pergunta de Jesus essa noite: o que queres que eu te faça? Quais são as suas desculpas, suas justificativas? Não tem ninguém para me ajudar. Que histórias você está contando para você que se tornaram bloqueios para você avançar? Eu vim aqui essa noite de março de 2025, na semana de Purim, para dizer que Deus tem uma incrível história sobre você. E que essa história só está começando. Deus não desistiu de você. O plano dele permanece de pé. Abraça a pessoa do seu lado. Abraça mesmo. Isso. Pai, eu quero orar por todas essas pessoas, abraçadas ou não, e dizer: queremos nos enxergar para ver o outro. Queremos nos lembrar quem somos e queremos recontar nossas histórias. Queremos desistir dos nossos pesadelos para abraçar teus sonhos. Queremos deixar a decepção para trás e acordar para um dia novo, onde o papel, a caneta nos são dados, uma página em branco, para escrever coisas novas. Escrever coisas novas. Pai, hoje eu oro para que cada uma dessas pessoas tenha a oportunidade de viver incríveis histórias. Fomenta isso. Envia pessoas e recursos. Envia unção e autoridade. Envia sabedoria para escolhas. Envia graça, favor para suportar tentações. Há tantos que perverteram sua própria identidade. Há tantos que se mancharam pelo erro. Mas hoje eu invoco o poder do sangue de Jesus. E como Sara, que se arrependeu, que cada pessoa faça a sua curva e possa sair do outro lado, com um testemunho de uma graça escandalosa, de um Deus que se esqueceu do riso, da dúvida, da negação, da mentira daquela mulher, aquela matriarca, e dá testemunho dela como alguém que ousou acreditar, que entrou para a galeria dos heróis da fé. E hoje nós descobrimos que nessa galeria de heróis está cheia de homens com grandes equívocos, como Abraão, ou como Davi, ou como Moisés, ou como Sansão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa pessoas imperfeitas, porque não tem outro tipo de pessoa para usar. E obrigado pelo sangue de Jesus que redime cada história, que restaura cada vida, que limpa cada memória, que purifica as nossas consciências de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Hoje o Senhor visita os nossos sonhos, dá um final feliz a essa história, traz o perdão, traz a remissão, traz a restauração, traz a cura, traz a reedição, Senhor, de histórias, que nós possamos ser seletivos naquilo que colecionamos como lembranças, que nós possamos trazer à memória o que nos dá esperança. Hoje abençoa teus filhos e filhas, e que elas tenham a liberdade de construir uma nova história, uma nova história. Fique de pé, levante as suas mãos. Você está autorizado a seguir para uma nova história. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a crescer.
você está autorizado a avançar. Eu quero desafiar você a pegar papel e caneta esses dias, colocar alvos, metas e objetivos para os próximos meses e anos. Construir uma parceria com Deus para alcançar esses sonhos. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite para todos.